E para muitas pessoas, isso aqui que vocês estão vendo na tela seria um resquício, um pedaço, uma sobra, um fragmento de um OVNI que caiu na década de 40 lá nos Estados Unidos. E para algumas pessoas, esse material teria propriedades que o fazem levitar. A coisa foi tão séria que ele virou objeto de estudo em um laboratório muito famoso lá nos Estados Unidos. Então é sobre essa história que a gente vai conversar hoje. Não é de hoje que as pessoas tentam procurar evidências de que a gente é visitado por seres de outro mundo, né? E esse pedaço de material, que é bem famoso, eu fiquei sabendo dele recentemente pelo site Popular Mechanics, só que eu vi falar que ele já é bem discutido aí no meio da galera da ufologia por conta das propriedades estranhas. A coisa que mais me chamou a atenção é que ele teria lá propriedades de levitação. Como é que eles testaram isso, né? Eles colocaram, né, esse objeto em alguma mesa e ele começou a levitar, né? Eu não consegui achar informações do porquê que consideram ele um material de levitação. Mas vamos contar a história desse material. E a sua história remonta ao ano de 1947, quando supostamente teria caído um OVNI lá no Novo México. Episódio esse que ficou sendo conhecido como caso Roswell, né? Que quando teria caído um OVNI lá e esse objeto voador não identificado teria sido recolhido por militares que depois falaram que não era. O bizarro nessa história é que no começo eles falaram que o objeto era um OVNI, saiu na imprensa, aquela coisa toda, e aí no dia seguinte ou momentos depois os militares tiraram essa foto aqui, uma série de fotos na verdade, para provar ou mostrar que na verdade eles sabiam muito bem o que era aquele material que eles estavam recolhendo. Não era OVNI coisa nenhuma, e sim um balão meteorológico. E aí, acho que o que causa estranheza nesse caso é porque no começo eles falaram que era OVNI e depois falaram que não era. Então as pessoas ficam até hoje discutindo se a versão oficial é verdadeira ou foi inventada para despistar as pessoas da verdade encoberta. Eu falei balão meteorológico, na verdade não era um balão meteorológico, na verdade era um balão que era um protótipo para vigiar bases militares da União Soviética. Então era um balão protótipo que foi desenvolvido para vigiar bases militares lá na União Soviética, lá na Guerra Fria. 1947 já tinha Guerra Fria? Já tinha assim, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial já começou a Guerra Fria praticamente. Enfim, se acredita que, na verdade, teria caído realmente um OVNI no local e que fragmentos dele teriam sido recolhidos e alguns fragmentos teriam sido desviados, por assim dizer, e acabou indo parar em mãos de algumas pessoas, entre elas esse cara aqui, o Tom DeLonge da banda Blink-182. É uma banda que eu não curtia muito, mas acho interessante o trabalho que ele faz aí envolvendo objetos voadores não identificados. Ele é um grande entusiasta, então um desses materiais, um desses fragmentos foi parar nas mãos dele. Aliás, ele tem uma organização chamada de To The Stars Academy, que se dedica a investigar fenômenos que possam estar ligados à vida alienígena. E ele acreditava que a estrutura, né, desse fragmento poderia ser uma prova de tecnologia extraterrestre, né? O Tom DeLonge, com esse material, ele tinha ali na cabeça dele uma evidência de que a gente tem aí material vindo de um disco voador. E aí, com tanta alegação de material com propriedades fantásticas, né? O material era praticamente o tapete voador do Aladdin, né? Ele tinha propriedades que o faziam levitar. Mais uma vez eu reforço aqui o que eu falei no começo do vídeo, eu queria ver, né, o que levou as pessoas a acreditarem que esse material levitava. Ele levitava de fato, né? Não achei nada sobre isso, mas enfim, era alegado que ele tinha essas propriedades. Então o governo se interessou e pediu esse material para mandar para um laboratório para fazer uma engenharia reversa, um estudo para saber do que ele era feito e se ele realmente tinha propriedades que não são condizentes com as coisas que a gente encontra aqui na Terra, se falando não só de natureza, mas também de tecnologia. Bom, aí o material foi levado para o Oak Ridge National Laboratory, né, ou pela sigla ORNL. Aí esse fragmento foi estudado em detalhes para entender se ele era de fato de origem terrestre ou alienígena. E uma das propriedades que chamaram a atenção dos cientistas foi a possível capacidade de levitação que poderia indicar o uso de uma tecnologia avançada. Porque uma coisa que chama muito atenção nessa coisa toda de disco voador, né, objeto voador não identificado, que eles não têm uma aerodinâmica muito inteligente, pelo menos nos padrões da Terra, né? Carros de corrida, aviões, eles têm toda uma aerodinâmica para que o vento, o ar, ajude, no caso do avião, planar, e no caso de um carro, ter menos resistência contra o vento, para andar mais rápido.
Só que alguns discos voadores, né, na verdade não são nem discos, são cubos, né? Aqui no Arquivo Nacional teve aí um relato de um verdadeiro paralelepípedo que voou do lado de um avião. Então, se acredita que esses objetos não têm necessidade de ter uma aerodinâmica. Dane-se a resistência do vento. Eles podem ter aerodinâmicas malucas porque eles voam de outra forma. Uma levitação, alguma propriedade aí que a gente não conhece de levitação, antigravitacional, enfim, né? Ele não condiz, ou pelo menos ele não tem nada a ver com a tecnologia que a gente usa. E isso faz muito sentido falando de uma civilização alienígena que está muito anos à frente. Mas será que o laboratório conseguiu descobrir qual seria essa propriedade de levitação tanto alardeada sobre esse material? Bom, segundo o artigo que eles publicaram, eles descobriram que esse fragmento aí que vocês estão vendo era feito de uma liga de magnésio composta por magnésio, zinco, bismuto, chumbo e outros elementos. Interessante. Os cientistas se concentraram principalmente aí no bismuto, um metal que pode guiar ondas de energia. Olha aí, estamos começando a entender aqui alguma liga que foi feita por uma inteligência, e não uma coisa que surgiu naturalmente, né? Enfim, aí eles estudaram se isso poderia ter alguma relação com tecnologia de outro mundo. Eles queriam saber se esse fragmento poderia ser parte de um dispositivo que utilizava ondas de energia de alta frequência, chamada de ondas de terahertz, para levitar objetos. Então, olha só o caminho que os cientistas estavam seguindo. Mas após muito estudar os elementos e a química desse fragmento, os cientistas chegaram a uma conclusão que não deve ter alegrado muito aí o Tom DeLonge, que guardou isso daí por muito tempo, tendo ali como se fosse um checkmate. Tem aqui, ó, uma evidência de um OVNI, tá? Você não duvida de mim? Tá aqui, ó. Levita. Eu só não consigo fazer levitar agora, mas ele levita. Enfim, chegaram à conclusão que esse material foi feito sim por uma inteligência, mas uma inteligência daqui mesmo da Terra. Os cientistas publicaram o seguinte sobre as descobertas que eles fizeram sobre esse material, ó. As assinaturas isotópicas dos metais indicavam que tanto o magnésio quanto o chumbo presentes no fragmento eram comuns aqui na Terra. A forma como os isótopos estavam organizados também indicava que o objeto havia passado por um processo terrestre, como calor de fabricação. Calor e fabricação. E além disso, o bismuto presente no fragmento não estava puro, o que inviabilizava seu uso em uma tecnologia avançada como um guia de ondas de terahertz. Meus amigos, embora o fragmento não tenha mostrado sinais claros de ser tecnologia alienígena, os cientistas do ORNL ainda acharam um estudo bem valioso. Apesar desse material ter origem terrestre, esse estudo que eles fizeram de engenharia reversa praticamente mostrou que eles conseguem criar uma espécie de filtro para quando outros materiais supostamente vindos de outro mundo aparecerem, eles terem meios e parâmetros para conseguir fazer um filtro e descartar se é realmente alienígena ou tecnologia humana. Eles conseguiram descobrir do zero que esse fragmento, que ninguém sabia a origem dele, né, era realmente uma coisa feita por humanos. Olhem só, isso realmente é interessante, só que nada ligado a alienígena. Aí outra coisa interessante que eles descobriram durante esse experimento aí de engenharia reversa desse material é que ele muito provavelmente fez parte de uma pesquisa de ligas de magnésio após a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas estavam experimentando novos materiais para criar aeronaves mais leves e fortes. Olhem só, então a origem remonta aí à Segunda Guerra Mundial. Aí eu não achei na internet, né, se o Tom DeLonge gostou desse resultado, se ele comentou, se ele fez alguma declaração a respeito disso, ou se solicitou novas observações do material, né, ele pode não ter concordado. Aliás, muita gente pode não ter concordado com os resultados aqui dos cientistas, mas eu acho que são convincentes e eles acharam parâmetros, até conseguiram identificar a provável origem dele, que seria pós Segunda Guerra Mundial. Então não foi dessa vez aí, pelo menos esse material que o Tom DeLonge tem não é de origem alienígena. Tem muitas pessoas por aí apresentando fragmentos de naves espaciais que têm muita quantidade de magnésio. Vale a pena lembrar também que muitos meteoritos que vêm da Terra têm ali na sua composição muito magnésio. E eles caem e eles ficam que nem metal derretido. Né? Quando eles impactam aqui com a atmosfera e com o solo, eles ficam como se fosse metal com uma alta dosagem de magnésio. Tanto é que, se eu não me engano, esses meteoros que riscam o céu com uma cor esverdeada é porque ele tem muito magnésio na sua composição. E aí as pessoas alegam, isso aqui tem metais, não sei o que, uma composição aqui que não é muito comum dentro da nossa engenharia aqui na Terra. Na verdade, né, é bom submeter a uma análise mais detalhada para chegar nessas conclusões e não ficar só no achismo, né? Mas enfim, gente, não foi dessa vez. Vou continuar aqui acompanhando essas pesquisas envolvendo
engenharia reversa de materiais supostamente alienígenas. Se você gosta desse assunto e quer ver mais, já sabe, se inscreva no canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho, a gente não tem Patreon, a gente não tem nada disso aqui, a gente tem patrocinadores como a Insider que confia no meu trabalho. Então se você quiser nos ajudar de alguma forma, é só comprar da Insider aqui, como ela é a nossa patrocinadora, você acaba ajudando o Schwarza também. Olha só, falando em terceira pessoa, tô igual o Pelé. E se você usar o cupom Schwarza, no link tá aqui embaixo da descrição, você ganha aí. Não, olha só, eu já ia esquecendo, a promoção da Semana do Cliente foi prorrogada até o final de setembro. Eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas acredito que antes de setembro acabar. Então, se você usar o cupom Schwarza, ele vai te dar 15% de desconto, que somado às promoções que estão rolando lá no site da Insider, os descontos podem chegar até 30%. Então, vale a pena. O mês de setembro vai acabar só na semana que vem, então corre lá que dá tempo ainda de você utilizar o cupom Schwarza valendo 15% de desconto e aproveitando as outras promoções que estão rolando lá no site da Insider. Beleza, pessoal? Então é isso. Por que comprar na Insider? Porque a Insider tem tecnologia anti-odor, anti-suor, tem proteção UV, né? Raios do sol cada vez mais nocivos aí. A camisa da Insider já vem aí com proteção UV para você não se queimar todo. Então vale muito a pena aí investir na Insider. E fazendo isso você ajuda a dar continuidade ao meu trabalho aqui nessa distinta plataforma. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!